Cumprimento a amada igreja com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que noite preciosa na presença de Deus. Eu creio que não há nenhuma pessoa, servo do Senhor Jesus neste recinto, que não tenha sentido a presença, a glória, a manifestação deste Deus maravilhoso no nosso meio esta noite. Comprovadamente, esta é a obra mais importante e prioritária da igreja. E que Deus nos ajude, que esse toque do Espírito Santo por meio desta representação esta noite possa produzir grandes frutos na nossa vida no reino de Deus. É uma grande alegria e satisfação poder estar nesta noite aqui neste culto de missões para transmitir-lhes uma palavra de Deus. Agradeço ao pastor Ailton a confiança deste púlpito para poder transmitir-lhes esta palavra, e uma grande alegria rever os missionários, colegas lá da Argentina, não somente o pastor Ailton, mas demais missionários, pastor Jaime, que também foi do nosso tempo, pastor Severino Ramos e outros missionários que servimos juntos ali na Argentina nos anos 80. Meus queridos, abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e vamos ler versículo 1, 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vamos ler os versículos de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Queridos e amados irmãos, é muito certo que todos nós nutrimos um profundo respeito e gratidão a Deus pelos primeiros missionários suecos enviados pela igreja americana dos Estados Unidos para o Brasil. Os nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wing, que chegaram em nossa nação em 1910. Eu creio que, como muitos outros missionários, talvez tenham feito a mesma oração que muitas vezes eu fiz. Eu disse: Senhor, permita-me fazer pelo menos um pouquinho. Permita-me pelo menos, Senhor, fazer algo que possa influenciar tanto a tua obra, como esses dois primeiros missionários, teus servos, fizeram em nossa pátria. E eu creio que a igreja do Brasil não pode, em hipótese alguma, esquecer-se, deixar de se espelhar no trabalho gigantesco que esses primeiros dois missionários fizeram na nossa pátria. A semente que eles lançaram, a forma como vieram e a forma como trabalharam e estabeleceram as bases do trabalho. Eu me lembro sempre de uma profecia que o Senhor entregou para Gunnar Wing numa época que ele estava no Rio de Janeiro, já doente, cansado, as muitas malárias, e ele era fraquinho no seu físico. E um dia o Senhor usa uma irmã da igreja e diz: tenha coragem, meu servo, tenha paciência, eu vou na tua frente e eu farei a minha obra rápido. Ele consumiu-se aqui no Brasil, consumiu-se inteiramente, deu a sua vida, foram os nossos primeiros missionários. Diga-se de passagem, eles foram frutos do grande avivamento espiritual
que Deus trouxe a Rua Azusa na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906. Este grande avivamento espalhou-se pelos Estados Unidos e chegou até Chicago, onde esses dois missionários estavam residindo numa comunidade sueca. E foi impulsionado pelo avivamento da Rua Azusa, que ali mesmo em Chicago, eles foram batizados pelo Espírito Santo, e o fogo do Espírito Santo fez com que eles se tornassem candidatos à obra de missões. Sem dúvida que nutrimos esta grande admiração e gratidão a Deus por os nossos primeiros missionários. A igreja aqui do Recife e do Pernambuco, evidentemente que nutre a mesma gratidão pelo missionário Joel Carson, que foi o pioneiro que chegou aqui há 95 anos atrás e estabeleceu as bases deste trabalho que hoje espalha-se por todo esse estado, multiplicou-se em milhares e milhares e continua se multiplicando em milhares, e até a volta de Cristo continuará se multiplicando em milhares. Alagoas, sem dúvida, tem uma profunda admiração por Otton Nelson, que foi o fundador do trabalho em Alagoas em 1915, há 96 anos atrás. Mas aqui nesta noite, meus irmãos, nós temos neste texto sagrado os primeiros missionários não ao Brasil, os primeiros missionários não ao Pernambuco ou Alagoas, mas os primeiros missionários da igreja primitiva, os primeiros missionários que aquela recém-inaugurada igreja, pois para este então a igreja teria aproximadamente 15 a 17 anos de existência apenas. E foi justamente neste tempo em que a igreja de Antioquia, reunida, ouve a voz do Espírito Santo para que os primeiros missionários fossem separados e enviados. Evidentemente que a igreja estava trabalhando dentro do contexto judaico. Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos, toda a história da igreja é relacionada dentro de um contexto do judaísmo. Mas aqui no capítulo 13, o Espírito Santo é como se virasse a página e dissesse: há muito mais para ser conquistado, há muito mais para ser conquistado, há muito mais para ser conquistado. Quando eu vi esta noite, estas 100 e poucas nações entrando aqui, só Deus sabe a alegria e a dor que eu senti no meu coração esta noite, porque entendemos todos nós esta noite que ainda há tanto para ser conquistado, ainda há tanto para ser feito. E aqui o Espírito Santo move a igreja de Antioquia para que os primeiros missionários fossem enviados. E o interessante é que esses primeiros missionários, Paulo e Barnabé, eles conseguem no seu trabalho missionário, juntamente com a igreja da época, alcançar todo o mundo conhecido daquela época. Meus queridos irmãos, a ideia missionária não partiu nos dias atuais. A ideia missionária é uma ideia divina. O projeto missionário é um projeto divino. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, não existe nenhuma nação, não existe nenhum povo, não existe nenhuma única pessoa no planeta Terra que Deus não tenha amor e interesse de salvá-lo. A igreja em Antioquia foi desafiada a enviar os primeiros missionários. Deixe-me esta noite dizer-lhes algumas coisas sobre estes missionários. Primeiro,
Quem eram os missionários enviados? Os missionários que o Espírito Santo chamou pelo nome foram Barnabé e Paulo. Barnabé, nós sabemos da sua história, iniciante no capítulo 4 de Atos, que diz que era um homem de um coração generoso, bondoso, que vendeu a sua propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos. Vocês sabem que uma pessoa que tem um coração generoso é uma pessoa que tem disposição para se fazer renúncia e entregar-se pelo seu próximo, pelos demais. E aqui temos um Barnabé generoso, um Barnabé que quis entregar a sua própria propriedade, vendeu, trouxe e depositou dinheiro aos pés dos apóstolos. Quando em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, diz que os dispersos que pregavam o evangelho pelas regiões, quando foram expulsos de Jerusalém, andavam por todas as partes, chegaram em Antioquia, e houve uma resposta positiva dos habitantes de Antioquia. Disse que Jerusalém ouviu esta notícia e enviou para Antioquia Barnabé, homem de coração sincero, bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Este foi o primeiro candidato do Espírito Santo para missões. Um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. O segundo candidato do Espírito Santo foi Saulo. Nós conhecemos muito bem a história de Saulo, a sua conversão no capítulo 9 do livro de Atos. Uma coisa interessante na conversão de Saulo, aqui no capítulo 9, versículo 6, diz que quando o Senhor apareceu para Saulo, Saulo fez uma pergunta. Ele descobriu que era Jesus. Ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Quando Jesus disse: eu sou Jesus. Claro que Saulo, como todos os outros, haviam ouvido a mentira dos judeus de que Jesus não havia ressuscitado, que o seu corpo tinha sido roubado. Por isso, quando Jesus se apresenta para Saulo, ele diz: eu sou Jesus. Você está perseguindo o meu povo, pensando que eu sou, é uma mentira o que eu tenha tido ressuscitado, que eu seja o Salvador, mas eu sou Jesus. E quando Paulo ouviu isto, a sua resposta foi: Senhor, que queres que eu faça? Você sabe que a história da maioria dos missionários inicia-se com essa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Um homem chamado por Deus precisa ser um homem primeiramente entregue totalmente a Deus. Quando Deus fala com Ananias a respeito de Saulo, Deus já fala com Ananias e diz: Ananias, vai lá orar por ele. Ananias tinha um pouco de relutância de ir orar por Saulo. Se vai orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra entre os gentios. Esses foram os dois homens chamados pelo Espírito Santo para serem os primeiros missionários. São estes mesmos homens que Deus está procurando nos dias atuais. São esse tipo de candidatos que Deus está procurando para ser missionário. Deus não está procurando desempregados para serem missionários. Deus não está precisando de pessoas que não tenham coragem para trabalhar. Deus não está precisando de pessoas que não tenham disposição plena, entrega absoluta, que não sejam homens bons, generosos, cheios do Espírito Santo e de fé. Deus está procurando homens da mais alta estirpe, mais alta qualidade e da mais alta disposição para serem os seus missionários. Em segundo lugar, quem chamou os missionários?
O texto nos deixa bem claro que ambos foram chamados de forma pessoal por Deus. Tanto Barnabé em Antioquia foi chamado, e sua chamada era comprovada, porque diz que durante 1 ano ele foi o líder da igreja em Antioquia. E ele ali pregou, ele ali fez o trabalho, a igreja cresceu, a tal ponto a igreja do Senhor Jesus Cristo cresceu naquele lugar, que os irmãos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. Barnabé teve a sua chamada pessoal, direta do Senhor. Quando falamos de Saulo, também não há dúvida alguma que a sua chamada foi uma chamada confirmada diretamente por Deus. Quando Paulo, ele mesmo descreve no capítulo 26 de Atos, diante do rei Agripa, o seu testemunho, ele diz que quando ele caiu no chão da sua cavalgadura, ele ouviu a voz do Senhor, que lhe disse: Saulo, Saulo, levanta-te, porque para isto eu te apareci, para que me des testemunho diante dos judeus e dos gentios, ao qual eu te envio. Paulo ouviu a voz do Senhor. Nesse mesmo discurso, ao final, Paulo diz para o rei Agripa: portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele tinha recebido um chamado pessoal do Senhor. Meus irmãos, o missionário, o candidato a missionário, ele não pode ir ao campo de missões a menos que tenha recebido um chamado diretamente de Deus. É Deus quem chama o missionário. O pastor da igreja aqui no Pernambuco é o pastor Ailton, mas ele entende muito bem o que eu vou dizer aqui esta noite, porque eu o conheço como um profundo e verdadeiro servo de Deus. Não é o pastor Ailton que chama os missionários. Quem chama os missionários ainda é o Espírito Santo de Deus. Ainda é Deus quem chama. Ainda é Deus quem chama. E é preciso que o missionário seja chamado por Deus, que tenha sua experiência por Deus. Missionário não pode ser simplesmente apontado, indicado, escolhido pelos homens. Ah, este é muito interessante, ele é advogado, ou ele é doutor, ou ele é enfermeiro, ou ele é isto, ou ele é aquilo. Deus é que precisa dizer: é este que eu quero. É este que eu quero. Eu aprendi uma lição muito grande com Deus numa época que eu visitei Alagoas. Pastor Jairo vai se lembrar dessa história. Eu aprendi uma lição muito grande com Deus. Eu estava ali em Alagoas visitando, eu ainda estava na Argentina. Se aproxima de mim um irmão com aproximadamente 60 anos de idade. E disse: pastor Sérgio, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: pois não, irmão. Ele disse: pastor Sérgio, é o seguinte, eu tenho uma chamada de Deus para a missão, e eu quero ir para o campo missionário. Eu queria que o irmão me dissesse alguma coisa sobre o campo de missões, as suas experiências. E eu dentro de mim, irmão, conversando com ele, dizendo assim: 60 anos de idade, o que vocês vão estar querendo, hein? Com 60 anos de idade, ir para o campo de missões? Eu atendi ele, eu fui educado com ele, mas dentro do meu coração, eu dizia: esse irmão não tem condições, não tem nenhuma condição de ser missionário. Para minha surpresa, um ano depois, ele chegou na Argentina, enviado como missionário. E eu ainda continuava com aquela interrogação: como é que esse irmão chegou aqui? Quando ele começou a aprender espanhol, aí que foi demais. Quando ele começou a aprender espanhol, ele disse: porque Deus te quer muito. Eu disse: meu Deus. Quando ele começar a pregar Deus, os argentinos vão tapar o olho, o ouvido e o olho. Deus te ama,
aquele sotaque alagoano carregadíssimo, a língua pesada. Mas aquele homem de 60 anos de idade, eu vou encurtar a história, pastor Jairo conhece esse pastor Newton, estabeleceu uma obra na Argentina, numa pequena cidade, aonde em poucos meses, centenas de almas começaram a vir para a igreja. Centenas de almas. E aí Deus fez eu calar a minha boca, quando Ele me ligou e disse: pastor Sérgio, ele não sabia de nada. Pastor Sérgio, eu quero convidar o senhor para vir aqui fazer um batismo na minha igreja. E eu lá do outro lado disse: já tem batismo? Irmãos, quando eu cheguei naquela igreja, Deus disse: aprenda, que não é como os homens querem, é como eu quero, é como eu quero, é como eu quero. Em 8 anos na Argentina, ele fez mais do que todos os outros missionários juntos daquela igreja de Alagoas. Estou mentindo, é verdade, pastor? Fez mais do que todos os outros missionários enviados por Alagoa em quase 30 anos. Em 8 anos estabeleceu trabalho em 4 diferentes províncias da Argentina. Trabalhos prósperos, abençoados, que ainda estão lá. Ele está em Alagoas agora, sofreu um derrame, está em Alagoas nos últimos dias da sua vida, mas continua como um servo fiel do Senhor. O candidato não deve ser meu, o candidato não deve ser seu, o candidato não deve ser do nosso olho, da nossa vista, mas o candidato precisa continuar sendo candidato do Espírito Santo de Deus. Chamada pessoal, chamada pessoal. Vocês que têm o AD News aqui do Pernambuco, vocês certamente já leram o testemunho da chamada do pastor Ailton, quando tinha apenas 16 anos de idade. Uma serva do Senhor, usada pelo Senhor, diz na casa do pastor Ailton, falando com a sua mãe: eu tomarei este menino, eu farei dele um servo meu na sua obra, eu o levarei para uma outra nação, ele aprenderá uma outra língua, e depois o trarei de volta para a grande obra que tenho na vida dele. A chamada precisa vir de Deus. A chamada precisa vir de Deus. Pastor José Amaro não sabia disso. O ministério do Pernambuco não sabia disso. Mas Deus estava trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para os candidatos a missionário esta noite: Deus está trabalhando por você. Eu amo a palavra de Deus, o chamado do Senhor ao profeta, ou digo, a maneira como Deus falou ao profeta Elias, dizendo: Elias, é um tempo difícil na tua vida, é um tempo difícil no teu ministério, mas vai para a beira do riacho, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Irmãos, antes de Deus falar com Elias, Deus falou com os corvos. Aleluia, aleluia. Corvos, venham aqui que eu quero ter uma reuniãozinha com vocês. E lá vem os corvos. Quem é que não obedece à voz do Todo-Poderoso? Eu vou mandar o meu servo Elias lá na beira do riacho Quiriate. Ele vai passar uma temporada lá. E vocês, eu estou ordenando vocês, sustente o meu servo lá com pão e com carne 2 vezes por dia. Eu acho que no meio de todos os obedientes,
sempre tem algum rebelde. No meio dos obedientes. Eu essa noite tive que conversar com o meu companheiro aqui, o pastor Fernandes, um dos patriarcas desta igreja. Quando entraram todos os discípulos, por último, estrategicamente, por último, entrou Judas. E eu disse ao pastor Fernandes, mas eu disse, Deus é testemunho, o pastor também, com lágrimas nos meus olhos. Que privilégio, que desperdício este homem cometeu. Que perda este homem teve. Na eternidade, qual será a dor deste homem? Qual será a dor deste homem? Saber que ele rejeitou, saber que ele foi rebelde, o traidor, quando poderia ser uma das colunas, como os demais foram em obediência. No meio dos obedientes sempre vai ter um rebelde, e eu acho que no meio dos corvos deveria ter um rebelde. E eu acho que o rebelde disse: Senhor, numa seca dessa, não tem carne em lugar nenhum, falta água em lugar, não tem água, não tem carne, não tem nada, está uma seca tremenda, onde é que nós vamos se virar? Afinal de contas, parece que não vai ser poucos dias não, pelo que estou entendendo, vão ser muitos dias. Onde é que nós vamos arrumar? 2 vezes por dia. E a ordem do Todo-Poderoso é: se vire. Mas meu servo vai receber pão e carne de manhã, e à noite se vire. A chamada precisa ser pessoal, a experiência precisa ser pessoal. Deus é Deus de providência. Aqueles a quem Ele chama, Ele cuida. Eu tinha apenas 15 anos de idade, numa cidade onde o pastor Gabi conhece muito bem, Cascavel. Fomos companheiros por muitos anos naquele estado, com o nobre pastor, colega. E eu tinha apenas 15 anos de idade, recém-convertido. Eu fui para a igreja num culto de Natal. E antes de sair de casa, meus pais disseram: Sérgio, nós vamos para a casa da nossa avó, e nós queremos que você vá com a gente. Eu disse: não, mamãe, eu não quero ir com vocês. Eu ainda estava sofrendo muita perseguição da minha família, e eu não queria, eu sabia que aquele encontro natalino ia envolver festa, bebedice, dança e essas coisas, e eu não queria estar nesses ambientes. Então eu disse: não, eu não vou, me deixa eu ficar, mas você vai ficar sozinho, não tem problema, me deixa eu ficar. E depois de relutância, finalmente me deixaram ficar, e eu fui para o culto de Natal. E cheguei no culto, participei daquele culto abençoado, foi muito bom o culto. Mas quando eu estava indo para casa, o meu coração estava desejoso demais. Eu queria mais de Deus, eu queria mais. Eu estava sedento demais de Deus. Quando cheguei em casa, meus pais tinham saído, a casa estava limpa, vazia, e senti um gozo tremendo, porque eu disse: meus pais não estão em casa, a casa é toda minha. Porque eu era proibido de orar na minha casa, proibido de ler a Bíblia. Eu só orava e lia a Bíblia quando todos iam dormir. Eu me trancava no banheiro e ali eu orava e lia a Bíblia. E naquela noite, quando eu cheguei em casa e a casa estava limpa, eu disse: que privilégio, a casa é minha. Fui lá no meu quarto, peguei um violão que eu estava aprendendo a tocar as primeiras notas e cantar os primeiros corinhos no violão. Fui para a sala e disse: vou fazer um culto na sala da minha casa. Não tem aquela história que quando o gato sai, o rato sobe em cima da mesa?
Eu vou fazer um culto na sala da minha casa. E comecei o culto. Fiz todo o culto, irmãos. Fiz uma oração, fiz uma leitura de um versículo e disse: agora eu vou louvar o Senhor. Um culto para Deus, só eu fazendo o culto. Aí comecei a cantar, cantei 2, 3 corinhos que eu sabia cantar. Acabou-se o meu repertório, não sabia cantar mais. Aí comecei a inventar hinos. Eu cantava mais ou menos assim: Jesus, te dou graças, porque eu estou na sala da minha casa. Jesus, eu te louvo, porque eu te encontrei, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não vou te deixar por nada deste mundo, Senhor. Não importa as perseguições. Eu cantei toda a minha realidade, eu cantei tudo aquilo. E quando terminou, cantei, repeti. A presença de Deus começou a encher aquele lugar. Começou a encher aquele lugar de maneira tão preciosa que eu não aguentei. Eu larguei o violão para lá e eu me ajoelhei primeiramente e logo me debrucei. E com o rosto em chão, eu glorificava a Deus. Eu glorificava a Deus. E o fogo caindo. Fogo, 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 fogo. Irmãos, Deus é minha testemunha de quão verdadeiras são estas palavras que eu estou testificando esta noite. O fogo era tão grande que eu senti vontade pela primeira vez na minha vida de me deitar, porque eu não aguentava ficar de joelhos. Eu me deitei no chão, eu tive medo de abrir os olhos, porque eu sabia que tinha algo tremendo naquele lugar. E diante desta experiência, eu disse ao Senhor, comecei a orar, senti desejo de me entregar. Eu disse: Deus, hoje é 24 de dezembro, todos os homens dão presente uns para os outros, e eu quero te dar um presente, Senhor. Eu quero te entregar a minha vida para ti. E comecei a entregar. Eu disse: Senhor, eu entrego as minhas mãos, eu entrego meus braços, eu entrego a minha cabeça, eu entrego meus ouvidos, eu entrego a minha língua, eu entrego a minha garganta, eu entrego o meu corpo, as minhas pernas, os meus pés. Eu ia palpando as partes do meu corpo e entregando tudo. E por fim eu me lembrei do coração. Então eu enfiei a mão por baixo, eu estava deitado, enfiei minha mão por baixo e fiz um gesto como se eu arrancasse o coração. E como que arrancando o coração, eu coloquei as mãos para fora e disse: Senhor, aqui está o meu coração, eu te dou ele de presente para ti. E então eu também orei e disse: Senhor, os homens dão presente, mas recebem presente. Eu quero um presente de ti esta noite. Eu quero receber um presente de ti. Orei mais um pouco, fui dormir. Porque eu pensei assim, novo convertido, adolescente, era natural pensar o que eu pensei. Eu vou dormir, porque enquanto eu estiver dormindo, Deus vai mandar o presente. E assim eu deitei na cama. Acordei por volta de umas 4 horas da manhã. Quando acordei, me lembrei da entrega, me lembrei da oração e olhei o lado da cama. Eu imaginava o presente ali do lado da cama. Quando olhei do lado da cama, o que é que tinha? Nada. Vocês não têm fé mesmo. Aí eu me lembrei e eu disse: certamente o presente está lá na sala onde eu orei. Quando cheguei na sala rápido, o que é que tinha? Falta fé mesmo. Mas eu não desisti. Eu disse: certamente o presente está no banheiro, porque foi lá no banheiro que eu gastei mais tempo em oração. Lá é o meu lugar de oração. Eu acho que o presente está no banheiro. Fui no banheiro. Quando cheguei no banheiro, o que é que tinha? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nada. Voltei correndo para o meu quarto. A princípio me deu assim, como que um pequeno desânimo. Não tem nada. Foi tudo emoção. Mas eu reagi. Imediatamente eu reagi. Dobrei os meus joelhos à beira da cama e disse: Senhor Jesus, eu estou esperando o presente que eu te pedi ontem à noite, e eu tenho certeza que tu vai me dar.
e deitei na cama novamente para dormir, voltar a dormir. E quando voltei a deitar-me na cama, ao fechar os meus olhos, Deus me transportou em espírito para a igreja de Cascavel. E eu fui transportado, eu vi o meu corpo ficar na cama, e eu ser transportado em direção à igreja. Tudo era real, a hora era real, tudo era real. E a porta da igreja estava aberta. Eu entrei pela porta da igreja, pelos corredores, e fui indo. De repente abre-se uma daquelas portas lá de baixo, que o pastor Gabi conhece muito bem. Abriu-se uma daquelas portas lá do primeiro andar, e a porta se abre e aponta para mim um anjo do Senhor. Aponta assim e diz: você é Sérgio? Eu disse: sim, sou eu mesmo. Deus me mandou dizer-te que saias desta igreja pela mesma porta que você entrou. E quando saíres desta igreja, você vai ver do lado de fora 3 bandeiras hasteadas. Quando veres essas 3 bandeiras, dobra os teus joelhos e olha para o céu. Eu saí rapidamente, cuidei de passar pela porta exata onde eu havia entrado, e à direita da igreja um monumento à Bíblia, ali naquela igreja. E em cima daquele monumento eu vi as 3 bandeiras da Argentina, do Brasil e dos Estados Unidos. E ao ver aquelas 3 bandeiras, eu dobrei os meus joelhos e olhei para o céu, como o anjo tinha me dito. Quando olhei para o céu, os céus se abriram-se, as nuvens começaram a se abrir em direção ao infinito. E lá do infinito veio uma voz como de trovão, como a Bíblia diz: meu servo, ouvi tua oração de ontem à noite, aceitei o presente que tu me deste, e porquanto me entregaste o teu coração, eu te usarei nestas nações para pregar o meu evangelho. Em todos esses anos que estou servindo a Deus nestas nações, nas horas das maiores aflições e necessidade, eu tenho podido dobrar os meus joelhos e dizer: Jesus, foste tu que me chamaste, Jesus. Foste tu que me chamaste. A chamada precisa ser pessoal. A chamada precisa ser pessoal. Por quem os missionários foram enviados? Foram enviados pela igreja. O chamado é pessoal, é secreto, é interior, mas a igreja foi estabelecida para enviar os missionários. O projeto missionário não é o projeto de um indivíduo, é o projeto da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Antioquia impôs as mãos. Ao impor as mãos sobre os missionários, eles estavam dizendo: nós estamos com vocês, nós também somos parte deste projeto. Vocês vão anunciar e nós ficamos na retaguarda, mas nós estamos tão perto de vocês como vocês estão perto de nós. Trabalhamos juntos para Deus. É a igreja que envia. Quando eu vejo essa igreja enviando missionários, deixa-me dizer: este é o projeto de Deus. Como foram enviados? Não apenas foram enviados pela igreja, mas como foram enviados? A Bíblia diz aqui no texto que eles foram enviados com jejum e oração. Isso merecia um amém. Eles foram enviados com jejum e oração. Fazer um curso missionário é muito bom. Aprender o idioma é muito bom. Ser enviado com recursos para suprir todas as necessidades é muito bom. Mas nada é melhor do que jejum e oração. Eu vou repetir: nada é melhor e nada substitui o jejum e a oração.
O trabalho missionário é uma guerra, é uma invasão aos territórios ocupados e dominados por Satanás. Quando Jesus diz em Mateus 16, 18: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que a igreja seria o seu corpo, a sua igreja seria um grupo que estaria na defensiva. Porque os senhores sabem muito bem que as portas nos dias de Jesus significavam a segurança de uma cidade. A cidade era segura e contava toda a sua segurança nos seus portões, nas suas portas. E quando Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, Jesus estava dizendo: eu estabelecerei a minha igreja e a minha igreja irá avançar. A minha igreja irá avançar, e quando chegar na porta do inferno, na porta de opressão, na porta de resistência, esta porta do inferno não vai poder conter a minha igreja vai derrubar a porta e vai continuar avançando e avançando. Quando os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil, estava a porta da tradição, a porta da religiosidade, a porta da perseguição, estava querendo impedir os missionários de fazer a obra, mas o poder de Deus na vida daqueles homens foram derrubando todas as portas. Esta igreja no Pernambuco enfrentou, sem dúvida, na sua história muitas resistências, mas as portas têm caído e continuarão caindo, porque Jesus é fiel e a sua igreja é vitoriosa. Jejum e oração. Deixe-me dizer-lhes que o jejum e oração é mais importante que a contribuição. Eu sei que essa declaração choca alguns, mas eu quero exemplificar de maneira bem simples. Eu tenho aqui R$200. Se você chegasse para mim e dissesse: pastor Sérgio, eu tenho uma oferta de R$200 para lhe dar. O senhor é um missionário e eu quero lhe dar uma oferta de R$200. Mas eu queria que o senhor escolhesse: ou o senhor aceita R$200, ou o senhor aceita 1 hora de oração ao seu favor. Eu ia dizer: irmão, jogue fora esses R$200, dobre o seu joelho e comece a interceder por mim. Agora, depois que você orar, interceder e clamar, se o Espírito Santo te mandar juntar o dinheiro e me dar de novo, eu aceito de todo o coração. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. A igreja de Antioquia não se faz menção de hipótese alguma de qualquer ajuda que eles tenham entregue para Barnabé e para Saulo. Isso não significa que eles não ajudaram. Isso não significa que eles não contribuíram. Isso não significa que eles não receberam um apoio financeiro. Isso significa que para Deus isto é secundário. Para Deus o prioritário é o jejum e a oração. Você sabe que o mundo crê que o dinheiro pode tudo. Não é isso que o mundo diz? O dinheiro pode tudo. Deixa-me dizer-lhes: o dinheiro não pode tudo. Mas a oração, Jesus disse que tudo que pedirdes a Deus em oração, tudo que pedirdes em oração, aleluia, aleluia, aleluia. O dinheiro não pode tudo, mas a oração pode tudo. A oração pode tudo. Irmão, você não tem nenhum dinheiro no bolso hoje, não se preocupe, a tua oração pode mais que o dinheiro no bolso. Eu sei que essa mensagem no contexto atual é um pouco desencorajadora para muitos que estão acostumados a dizer: Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar... Parece que a casa, o carro e roupa e não sei o que é mais importante. Nada é mais importante que as coisas espirituais, o reino de Deus. No envio de missionários, a igreja não pode deixar
de sustentar o missionário com jejum e oração. Quando Jesus falou aos discípulos, comissionando eles em Atos 1:8, ele disse: não se preocupe com os tempos, vocês receberão uma conta bancária com $1 milhão e um cartão para evangelizar. Foi essa a proposta de Cristo para os discípulos? Vocês receberão um salário garantido todos os meses. Foi essa a proposta de Jesus para os discípulos? Vocês receberão o poder, a virtude do Espírito Santo e me sereis testemunhas. Aleluia, aleluia. Quando eu fui enviado para missões, meus queridos, eu não perguntei para o meu pastor quanto que eu ia ganhar. Deus é testemunha disso, não perguntei, jamais fiz essa pergunta. Eu só saí pelas igrejas todas e a única coisa que eu pedi é: irmãos, orem por nós. Irmãos, orem por nós, orem por nós, estejam intercedendo por nós, orem por nós. E quando eu recebi os primeiros 3 meses, naquele então presbítero Daniel Ascioli me entregou o salário de 3 meses na minha mão. E eu peguei e disse: pastor Sérgio, evangelista recém-consagrado, aqui estão o dinheiro de 3 meses de salário. Eu peguei o dinheiro, não contei, coloquei no bolso. Muito obrigado, irmão, Deus abençoe, boa viagem, boa viagem. Fui com o missionário Antônio Josino, um pequeno veículo para a Argentina. Quando cheguei lá em Foz do Iguaçu, do outro lado, que eu fui trocar o dinheiro, fiquei amarelo, verde, vermelho, todas as cores que você imagina. Porque quando eu vi a quantidade que tinham me dado para passar 3 meses, eu sabia que ia ser muito duro. Para encurtar a história, o dinheiro de 3 meses me deu apenas para 20 dias. 20 dias. E depois disso, milagre em cima de milagre. Mas deixe-me dizer-lhes, faltou dinheiro? Faltou. Durante os meus 9 anos na Argentina, faltou dinheiro todos os meses. Aqui está uma testemunha viva disso. Nunca comprei, pastor Gabi, em 9 anos, uma peça de roupa para mim ou para minha esposa. Nunca comprei. Não podia comprar nem um par de meia, nem um pincel para pintar uma faixa, que o pastor Ailton teve que me socorrer numa ocasião. Mas deixe-me dizer, a presença augusta, poderosa, gloriosa de Deus não faltou na minha vida. Essa história que Deus só está com os ricos é pura mentira. A Bíblia diz que Deus despede os ricos vazios e enche a boca dos pobres. Eu não estou pregando miséria esta noite. Eu só estou dizendo a você que a obra de Deus não se faz com dinheiro. O dinheiro é secundário. O dinheiro é secundário. Deixe-me dizer aos senhores pastores, com muito temor no meu coração: não confiem no dinheiro, não trabalhemos por dinheiro, não pensemos em dinheiro, trabalhemos pelas almas, pelas almas, pelas almas, pelas almas, pelas almas. Eu estou muito triste, eu estou muito triste, eu estou muito triste, eu estou muito triste. Eu ouço constantemente: quanto é que a igreja tal rende? Quanto é que a igreja tal rende? Quanto é que a igreja tal rende? Quanto que a igreja tal rende? Quando a pergunta nossa deveria ser: quantas almas se converteram? Qual é o tamanho da população? Quantos mais precisam ser salvos? Quantos mais precisam ser salvos? Um pastor e um missionário que ora, a preocupação dele é com as almas. Deus não falhou comigo. Eu tinha mais algo para contar, mas deixe-me chegar a um outro ponto aqui. Para que foram enviados? Acabamos de dizer como foram enviados, com apoio de jejum e oração. Para que foram enviados? O Espírito Santo diz aqui: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra.
Algumas traduções dizem claramente: para o trabalho que eu os tenho chamado. Separai-me para o trabalho. Eles foram enviados para trabalhar. Oh, que trabalho é o trabalho missionário. Que grande é o trabalho missionário. Que árduo, que pesado é o trabalho missionário. Paulo comparou a um combate. E o combate nos dias de Paulo era de corpo a corpo, soldado a soldado. Não era com as armas modernas da atualidade, onde o contato físico praticamente não existe mais. Era o contato de corpo a corpo. E Paulo disse: eu combati o bom combate. Escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz: ó Timóteo, filho meu, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O trabalho missionário é um trabalho árduo, duro e pesado. Eu tive o desprazer de ouvir em uma reunião as seguintes palavras, quando se falava do trabalho missionário e se apontou um trabalho missionário num país desenvolvido. E essa pessoa disse: nesse país, qualquer um quer ser missionário. Nesse país, qualquer um quer ser missionário. Deixe-me dizer, o verdadeiro missionário, para ele não tem diferença se ele trabalha na Europa, se ele trabalha na África, ou se trabalha na América Central, ou se trabalha na América do Sul. Não há diferença, porque o trabalho é árduo em qualquer lugar, e o trabalho é duro e é pesado. Não é trabalho fácil. Por isso o Espírito Santo disse: apartai-me a Paulo e a Barnabé para o trabalho. Paulo e Barnabé não foram chamados para fazer turismo na Ásia Central, muito menos na Galácia, ou chegando até a Europa, na Espanha, como Paulo chegou, e na Itália. Não foram chamados para ser turista. O missionário não é um turista. Prova disto é a ida de Paulo a Atenas. Quando Paulo chegou em Atenas, ele chegou na cidade mais famosa da sua época. Era a cidade famosa da cultura grega. A cidade que havia sido fundada há 1000 anos atrás. Já tinha 500 anos de história de democracia e de filosofia quando Paulo chegou em Atenas. Edifícios, monumentos, história por todo lado. Mas quando Paulo chegou, você lê o texto da palavra de Deus em Atos capítulo 17 e o versículo 16, diz que quando Paulo chegou em Atenas, o seu espírito se condoía. O seu espírito se condoía, vendo a cidade entregue à idolatria. Vivi 9 anos na Argentina, não conheço a Patagônia, nunca esquiei na Argentina. 9 anos na Argentina, como cidadão argentino, documentação regulada, idioma fluente 100% que Deus me deu. Nunca fui à Patagônia, nunca esquiei, nunca tive um dia num hotel à beira do mar, em Mar del Plata. Nunca estive em Bariloche, muito menos. 15 anos nos Estados Unidos, não conheço o Grand Canyon, não conheço as cataratas de Niágara, não conheço nenhum ponto turístico importante da nação americana. Não fui enviado para fazer turismo. Missionário é chamado por Deus para trabalhar. Se um dia Deus quiser me dar umas férias e eu for conhecer esses lugares, amém por isso. Até agora não me deu, oxalá me dê. Eu ficarei satisfeito, não é pecado ir.
Entretanto, eu não tive nunca esta prioridade, não tive nunca esta intenção, porque eu tive sempre consciência, e os verdadeiros missionários de Deus sabem disso, e são como eu, e sabem que a nossa prioridade é trabalhar, 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 e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Quero concluir com 2 exemplos bem rápidos. Quando eu cheguei em São Martim para fundar a igreja lá, uma grande dificuldade, por todos os lados, como sempre, mas com muito sacrifício conseguimos alugar um salão, e eu disse à minha esposa: vamos para a praça. Agora que alugamos o salão era um salãozinho com 6 cadeiras, um barbeiro tinha saído do lugar, e nós alugamos o salão do barbeiro, onde tinha uma cadeira de barbeiro, 6 cadeirinhas que eu levei da minha casa, deixei minha casa sem cadeiras, para fundar a primeira igreja. E uma mesinha que o barbeiro deixou. Aí eu disse: mas olha, querida, eu animado, minha esposa animada, não estava desanimado não. Não estávamos desanimados. Vamos para a praça, vamos pregar o evangelho na praça. Aí fomos com um violão e um megáfono. Quem lembra do megáfono? Oh, que tempos, não? Quando acabava a pilha era uma beleza. Megáfono e minha esposa na praça cantando, e Jesus começou a salvar as primeiras almas ali naquela praça. Um deles hoje é pastor lá, para a glória de Deus, salvo naquela praça. Mas eu cheguei na igreja um dia, estava muito animado, mais do que antes, e disse à minha esposa: nós temos que construir um som, nós temos que ter um som. Aí eu disse: eu vou comprar uma madeira e vamos fazer umas caixas de som. Eu telefonei para um irmão que havia nos conhecido, se prontificou a nos ajudar, de São Paulo, cunhado da nossa irmã Ivanilda, esposa do digno pastor Dário. Liguei para o Ivanildo, e ali liguei para ele, e ele disse: pastor Sérgio, com o maior prazer. Mandou os alto-falantes e mandou um amplificador Delta 100 watts, luz e bateria. Quem se lembra dessa peça de museu? Quando chegou eu fiquei tão animado, agora eu vou construir as caixas. Aí fui comprar, mas quando eu fui comprar, eu perguntei para o cara: qual é a madeira mais barata que você tem aí? Ele disse: é essa aqui, ó, o quebrachio colorado. Os irmãos da Argentina sabem do que eu estou falando. Quebrachio colorado, usado para queimar, para fazer fogo na lareira. Eu não perguntei para que é que era. O meu dinheiro era tão pouco que eu só queria a madeira mais barata. E ele me deu o quebrachio colorado. Quando eu cheguei em casa e comecei a cortar as madeiras para fabricar, quem disse que eu conseguia cortar ou serrar o quebrachio colorado? Eu ficava colorado e o quebrachio não serrava. Demorei uma semana para cortar o bendito quebrachio colorado. Aí disse: agora está cortado. Aí fui pregar. Quem disse que entrava prego naquele quebrachio colorado? Eu pegava um prego, pá, entortava, tirava, colocava outro, pá, para cada prego que eu pregava, eram mais ou menos uns 20 pregos que eu tinha que jogar fora, porque eu tinha que ir afundando de a pouquinho, pá, 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 pá. Depois de 20 pregos, um estava pregado. Irmãos argentinos, é verdade isso ou não? Estão aí confirmando, quebrachio colorado. Finalmente terminei o meu projeto das caixas. Agora está terminado as caixas direitinho. Aí quando eu fui levantar a primeira caixa, quem disse que eu levantava aquele quebrachio colorado? Pesado, 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 pesado. Eu disse para minha esposa: querida, as caixas estão terminadas. Nós temos que amanhã já ter o culto lá na praça. Os irmãos já estão avisados. Eu falei que amanhã, pela primeira vez, nós íamos usar o equipamento novo. Eu vou ter que sair para comprar um carro, porque nós precisamos de um carro. Aí saí, fui na agência Renault, fui na agência Peugeot, fui na Ford, fui na Volkswagen, consultei todas as concessionárias, e finalmente cheguei em casa com um carro. Um
carro de mão. Comprei um carrinho de mão. Era só o que o meu dinheiro dava. Coloquei as caixas em cima do carrinho, a minha guitarra, amarrei tudo. Minha esposa disse: você vai de ônibus. Era mais ou menos umas 15 quadras da nossa casa até a praça. E eu não queria, não tinha lugar para. Eu sei que eu ia de paletó e gravata. Nem sei explicar porquê, mas eu ia de paletó e gravata. Com aquele carro cheio, as caixas pesadas, e eu. Chegava lá na praça, todo mundo olhando: de onde é que vem esse alienígena? Paletó e gravata, empurrando uma montanha de caixa num carrinho de mão. Aí eu chegava lá na praça, tinha uma bateria também que estava junto, pesada. Chegava na praça, eu descarregava tudo, uma praça bem movimentada, eu descarregava tudo. Aí eu pegava o carrinho de mão, saía com ele de fininho assim, escondia atrás de uma árvore. Escondia atrás da árvore o carrinho e disse: agora deixe passar os que me viram chegar, deixe eles ir embora. Quando eles forem embora, eu começo o culto. Ninguém me viu chegar aqui de carrinho de mão. Estratégia. Pregava bonito, lindo. Tocava guitarra. Jesus salvava, distribuíamos 1000 folhetos, todos os cultos, 1000 folhetos, todos os cultos eram distribuídos. Quando eu terminava, as pessoas vinham e eu orava pelas pessoas. Era um culto abençoado. 2 vezes por semana, terça e quinta, fazíamos isso sempre. Terça e quinta na praça, terça e quinta na praça. Quando terminava, eu usava a mesma estratégia. Quem me viu eu pregando agora não pode ver eu sair com um carro de mão. Aí eu ficava tapeando por ali, ficava tapeando, até que todos que tinham passado por ali tinham ido embora. Quando todo mundo tinha ido embora, eu corria lá, pegava o meu carrinho, enchia de novo com aquelas coisas, e lá vou eu de volta para casa, 15 quadros, empurrando o abençoado do quebrate o Colorado. Fazer missões é trabalho. É trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Finalmente, deixe-me dizer-lhe, quando eu fui fazer uma cruzada em Mar del Plata, com o pastor Ailton, uma das primeiras que nós fizemos ali, eu vou encerrar com isso. Tínhamos um Falco, bem antigo, e aquelas caixas que o pastor Ailton tinha lá em Mar del Plata, e eu levei o meu amplificador, que era a bateria, e dava no carro. Nós colocávamos um cobertor velho em cima do carro, e pegávamos as caixas, amarrávamos em cima. O Júnior era o meu assistente particular, pastor Júnior, era o meu assistente particular, e o Jefferson, pastor Jefferson, era o meu segundo assistente, porque o Jefferson gostava de ir do meu lado, sentado no primeiro banco e me ajudando no convite. E o Júnior ia correndo pelo lado do carro com os folhetos, eu andando com o carro. Grande cruzada evangelística, venham todos, grande cruzada. Parecia que era o pregador lá da Espanha que estava vindo. Trabalho, 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 trabalho. A Aninha, eu chamo ela assim, com todo o respeito, a Aninha. Às vezes ela se escondia dentro do carro. Ela se escondia, o pastor Ailton não deixava. Ela pequenininha, mas ela se escondia dentro do carro, porque ela queria participar da grande cruzada. E numa dessas grandes cruzadas, numa manhã fria, ali em Mar del Plata, os irmãos que estão aqui, quem sabe vão se lembrar disso. O poder de Deus veio sobre nós de uma maneira extraordinária. Deus tomou o pastor Ailton em línguas estranhas, que nós vimos o céu na terra. E Deus me deu interpretação daquelas línguas. E Deus disse para nós naquela manhã,
Eu estou fazendo uma grande obra. Sejam corajosos e perseverem. Eu estou fazendo uma grande obra. A obra de Deus missionária é trabalho, trabalho e trabalho. Que Deus nos ajude a continuar trabalhando.